Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, foi da Tiffany Laclose. Ela mandou $4,99, muito obrigado, Tiffany. Só que ela mandou a pergunta mais aqui acima também, doutora, porque ela não sabia como colocar. Vamos ler aqui a pergunta dela. Roger, pergunta para a doutora, por gentileza, qual a diferença da taxa de aceitação de refugiados de asilo LGBT para qualquer outro tipo de asilo? E aí, mais abaixo, ela completa também, ó. E para quem entrou com o processo de asilo e se enquadrou na nova lei de 1 ano, a entrevista também sairá dentro do prazo? Vamos lá. O bom é que o asilo, eles estavam querendo mudar as taxas durante essa administração, porque o asilo não tinha taxa de USCIS, de imigração, né? Então, a gente sabe que o advogado tem os honorários deles, mas para asilo, isso era um dos pontos dos benefícios, né? Que você não teria que pagar. Então, quando ela pergunta sobre as taxas de aceitação de refugiados, talvez eu estou fazendo uma confusão. Raj, me ajuda a traduzir isso em inglês. A taxa de... approval rating. I got it. A taxa de aceitação de refugiados. Tá. Então, isso é muito importante você saber aonde você vai aplicar a taxa de aceitação. Quando eu vejo taxa, gente, eu vou para o custo do processo. Mas a aceitação depende muito, porque a gente sabe que tem certos distritos que realmente têm essa informação é pública, né? Não são os advogados que inventam esses números, mas é verdade, as pessoas sempre perguntam. É verdade que em Califórnia é um pouquinho mais flexível? É verdade, comparado com algumas outras cidades que são bem complicados. É verdade que as pessoas que trabalham em Boston têm aceitação boa também, a gente sabe disso, mas também a gente até sabe quais são os juízes, né? Que são mais difíceis. Asilo realmente é uma área que eu nunca fui muito envolvida, mas a gente fez um acordo com um advogado aqui da Flórida, ele é cubano, o nome dele é Hugo Florido, ele é um cubano muito famoso por ajudar através de 30 anos a muitas pessoas lograrem esse visto. Então, hoje a gente tem um processo pendente com ele, a pessoa se encontra, ela também é LGBT, e ela se encontra em Califórnia. Foi já adiado várias vezes a corte dela, mas parece que agora vai ser em fevereiro, através de Zoom. E a gente está com uma expectativa bem positiva no caso dela. Para você, Tiffany, que está aí ouvindo a gente, né, o primeiro requerimento é você se encontrar aqui nos Estados Unidos, tá? E daí, realmente, sabemos que cada pessoa tem evidências diferentes, circunstâncias diferentes, mas o que eu aconselho as pessoas é que se você precisa de ajuda em termos de psicólogo, é bom você ir procurar. Aqui nos Estados Unidos tem várias ONGs que até fazem gratuitamente, porque você pode apresentar esses documentos, que foi o que a nossa cliente fez, a psicóloga dela que acompanha ela, escreveu, né, um belo reporte para a gente, quase 15 páginas, e daí essa pessoa também tinha vários boletins de ocorrência, não é um requerimento, apenas estou citando algumas coisas que você pode ir já pensando, declarações de pessoas que conhecem ela, que viram tudo que ela passou. Então, eu acho que ela até apresentou alguns e-mails que provavam que estavam ameciando ela, né? Que ela tentou sair de uma cidade. Enfim, eu acho que é muito bom você sempre entrar em contato, contar, né, os detalhes da sua história, e a gente vê se a gente pode enquadrar você. E o prazo de 1 ano, eu não entendi a pergunta. Isso. Esse daqui, doutor, é o seguinte, com a entrada do presidente anterior, né, o Donald Trump, ele tinha mudado o tempo de processamento dos processos de asilo. Sim. Então, anteriormente, a entrevista ficava muito assim, a gente não sabia quando que ia ser, demorava 3, 4. Eu conheço gente que está esperando 5 anos, né? Sim. Então, agora parece que o processamento é bem mais rápido. Acho que ela quer saber mais ou menos isso. Isso, e também mudou, por exemplo, as regras com o Trump sobre o work permit. Lembra? Quem entrava de qualquer forma, não entrava tipo, no aeroporto, quem entrava para o México sem visto, ilegal, né? Todo mundo conseguia, após de 160, 150 dias... não lembro se era 150 ou 180. Exatamente, são tantas datas, gente. Essa mudou, porque agora eles falaram que somente as pessoas que entraram legalmente no país iriam qualificar para o work permit. Então, assim,
realmente a gente sabe que o procedimento ele está andando, só que daí veio o Covid e daí meio que atrapalhou essa entrevista que eu fiquei assim, uau, impressionada de ver que o Master Hearing dela realmente foi agendado de primeira muito rápido. Foi menos de um ano. Então, isso foi boa notícia, só que daí veio o Covid para atrapalhar todas as entrevistas e agora ela está esperando na fila. Tá certo, beleza. Eu conheço gente que chegou em 2018, deu entrada em 2019 e já pegou, né? E conheço pessoas que entrou antes de 2018, 2017, está esperando há mais de 4 anos. Então, né? Isso é uma coisa que eu gosto, eu queria citar isso aqui hoje, Roger, porque essa semana eu sei que as pessoas estão assim bem agoniadas já, com Covid, com trabalho, com muita coisa. Então, pessoas sempre ligam e falam, ai, eu estou um pouco frustrada, eu quero entender por que eu não recebi, mas minha colega recebeu. Gente, eu tenho processos de green card através de várias categorias, né? E as pessoas que estão na mesma categoria, que só mudam, vamos falar, nome, endereço, um já foi aprovado, um já está na entrevista e a outro eles nem me deram notícia. Então, assim, com imigração, depende muito da pessoa que recebeu o seu processo, porque cada agente de imigração ele vai ter o seu dever, né? E se ele estiver dentro do prazo, que é o limite de tempo, que está divulgado publicamente na página da USCIS, então, assim, muitas pessoas querem saber, né? Por que existe essa diferença, Roger? Por que uma pessoa é processada rapidamente, eu estou na mesma categoria e eu não consigo ter uma notícia, uma novidade? Infelizmente, cada agente de imigração tem os seus deveres, os seus processos, os seus casos. E alguns casos de green card, a gente recebe aprovação em 6 meses, outras 1 ano, outros 2 anos. E é frustrante para a gente também. Só que, na maioria dos casos, não tem o que fazer. Se passou por tempo autorizado por a lei, aí sim a gente faz uma reclamação online para eles, né, receber essa reclamação e o supervisor agilizar o processo. Tá certo. Vamos ao próximo superchat aqui, é do Vitor Nomeriano. Ele mandou R$5. Muito obrigado, Vitor. Essa aqui é bem interessante, doutor. Ó, Roger, quero ir para a Califórnia trabalhar com delivery, assim como você. Não quero ficar ilegal. Qual visto você tem? E pergunta para a doutora qual visto eu opto. Desde que eu comecei a fazer lives com meu amigo Roger Vieira aqui, eu recebo essa pergunta toda semana. Gente... Bom, é complicado, né? Eu cheguei aqui com visto de turista, mas depois eu pedi asilo. Aí você consegue explicar para eles, doutora, por que com visto de asilo, né, que não é bem um visto, eu consigo fazer delivery e qual é o visto que tecnicamente ele poderia fazer? Então, vamos separar. O Roger, ele tem detalhes na vida dele, no processo dele, porque cada caso é um caso, né? Então, no caso do Roger, né, ele já tem uma aplicação pendente para asilo, tá? E quando você tem essa aplicação pendente, depois de certo tempo, você pede seu Work Permit, né? A autorização de trabalhar, o tal EAD, né? Isso é feito através de um formulário I-765 e o governo vai autorizar, porque o visto que ele, o status que ele está pedindo, ele autoriza ele pedir esse work permit. Então, o Roger está certo, o Roger está trabalhando legalmente como a lei manda. Agora, as pessoas que vêm como turista ou estudante e querem saber como que eu posso trabalhar com delivery, como que eu posso pegar esse work permit que o Roger tem. Gente, não existe um work permit assim, solto, que não é vinculado com alguma petição. Então, esses work permits, eles são vinculados com procedimentos, normalmente, que vão te levar a um green card no futuro. Seja EB1, EB2, green card, VAWA, doesn't matter, tá? Esses green cards são vinculados com isso. Então, não existe, assim, uma aplicação para delivery, tá? Isso não existe. Quando você vai trabalhar nos Estados Unidos, você tem que ter uma oferta de emprego e daí eles poderiam te contratar. Vários tipos de categorias são vinculados com um empregador especificamente. Então, a pessoa que vem trabalhar como atleta, tá? Ele vem como atleta, ele é peticionado através de uma academia. Ele não tem autorização de fazer Uber. Se essa pessoa faz, ele está agindo fora das regras. Então, Victor, eu queria muito ter uma notícia boa para você. Tipo, eu acho interessante, eu acho que se o país quer crescer e quer ter mais pessoas trabalhando, gerando dinheiro, pagando imposto de renda, comprando carro, talvez eles poderiam pensar nisso. É um assunto que
Eu posso até levar para os senadores, que eu adoro mandar mensagem para eles toda semana com minhas ideias, embora muitas vezes, né, a gente vê que não anda porque são processos demorados e tal. Mas eu acho, assim, interessante, porque muita gente tem essa pergunta. Mas, então, Victor, infelizmente, do Brasil, para você pegar um visto para trabalhar nessa área, não será possível, tá? Ah, certo. Eu pensei até em algumas possibilidades, doutora. Seria casamento, EB1, EB2, EB3, Sim, EB4, aquele SJIS, visto U, visto sim, S, visto T, isso, VAWA, uma pessoa que ganhou na loteria do Green todas. Card e uma pessoa que pediu asilo. Sim, muitas Agora, opções. Sim. estudante, visto de trabalho, visto de au pair, essas coisas não pode. Mas é interessante que você falou isso de estudante, porque É. eu consegui autorização de trabalho para muitos estudantes que já estavam aqui nos Estados Unidos estudando mais de um ano, que enfrentaram alguma dificuldade financeira devido a circunstâncias fora do controle, que foi quando o dólar estourou, né? Gente, existem regras e existem exceções para tudo, mas vir direto do Brasil com autorização de trabalhar no aplicativo, não. Isso a gente sabe que é não. Lembrando que todas as redes sociais da doutora vão estar abaixo na descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com ela, que ela pode te explicar melhor, né? Passar alguma situação Sim. específica para você, beleza? Vamos para o próximo superchat aqui, que a galera tá mandando bastante, ó. Tá. Hoje o Robert William mandou R$ 5. Muito obrigado, Robert. Olá, doutora. Meu cunhado é americano, casado com minha irmã. Eles moram nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa e ele pode me contratar para eu poder ir trabalhar nos Estados Unidos? Então, é uma pergunta boa e a gente recebeu recentemente um cliente que iria fazer a aplicação para um primo dele através da categoria EB3, que iria ser um green card, e a gente não aceitou o processo porque quando você vai fazer um anúncio de emprego, que é um dos requerimentos na categoria EB3, você tem que fazer o good faith effort to find employees. Isso é uma pesquisa de boa-fé para ver se não tem ninguém que já está nos Estados Unidos com green card ou cidadania disponível para esse trabalho. Então, entra um conflito de interesse nessa categoria, quando você vai ter que provar que você fez uma pesquisa de boa-fé do mercado. Agora, é interessante essa pergunta, por exemplo, com outros tipos de vistos, né? De atleta, modelo O1, P1, R1, pastor, não vem ao caso essa pesquisa do mercado para esses tipos de vistos, que são temporários, né? Então, nesses tipos de visto, P1, O1, R1, eles vão mais baseado na sua experiência. Então, se você vai qualificar através de um desses vistos, né? Dependendo do que você faz na vida, a sua experiência, habilidades, daí talvez não seria um impedimento. Mas no EB3 eu já não pego, porque eu sei que isso vai dar errado lá no final na entrevista. Tá certo. Vamos aqui para o próximo superchat do Eliezer. Ele perguntou o seguinte, ó, ele mandou R$ 10, muito obrigado, Eliezer. Tenho um filho americano de 2 anos. Posso entrar nos Estados Unidos sem quarentena em outro país? Eu, filho americano, filho de 7 anos brasileiro e esposa com visto F1, já tenho visto F1. Eu tenho uma cliente, ela tá com F1 no passaporte, ela já veio para os Estados Unidos, ela, marido, filho brasileiro de 10 anos, e nasceu um bebê aqui, nos Estados Unidos. Eles estavam aqui e queriam ir passar férias no Brasil, e eu avisei ela, ó, a lei diz que não pode entrar quem não é residente ou cidadão. E depois disso vem as exceções, as categorias de pessoas que poderiam entrar. E a primeira fala que é os pais de um filho menor de 21 anos. Eu expliquei para ela que a minha interpretação da lei é a lei como está escrito. A lei não fala que a pessoa, a criança, tem que estar aqui nos Estados Unidos. A lei fala filho menor de 21. Então, o filho pode estar com vocês, vocês poderiam ter viajado, e eu concordo. Ela foi para essa linha e ficou lá várias horas e quase não entrou. Eu ajudei ela a preparar tudo antes. Ela provou o quê? Que o filho já vai na escola aqui, já estava sendo pago a escola,
e eles tinham a autorização de trabalhar ela, o F1, porque ela tinha feito esse procedimento, já estava trabalhando até numa farmácia que é conhecido, e eles precisavam dela para poder ajudar as pessoas a manter saúde. Então, a gente fez um belo de uma preparação para ela poder argumentar tudo. Ela falou que foi, assim, bem estressante, que ela achou que ela não iria entrar. E ela falou que o pai dela conhece muitos advogados aqui da região da Miami, que são muito conhecidos, e que esses advogados falaram, não, tranquilo, não tem problema nenhum, é só apresentar o passaporte. Gente, eu sou um pouquinho precavida. Eu gosto de pensar em todas as situações e estar preparado para o pior, para o melhor, para você não ter. Então, ela mandou áudio para mim, para me agradecer, porque ela estava preparada justamente para o que aconteceu. E ela tinha os documentos. Então, eu acho que, assim, a lei fala que sim, né? Ele tem razão, ele já leu isso, ele sabe, né? Ele estudou, já viu que ele cai entre a lei do jeito que está escrito. Então, eu concordo que deveria ser fácil dele entrar e apresentar o passaporte ou birth certificate, né? Certidão de nascimento da criança. Acho bom você se preparar, né? Para poder explicar e estar disposto a eles perguntarem por que vocês estão vindo para cá agora, se você não mora aqui, mas você tem que se defender, né? Sempre assim, profissional, e falar que a lei diz que eu posso, entendeu? Tá. E por ele ser F1, doutora, ele teria mesmo que fazer a quarentena ou só por esse caso do filho ele já, assim, o entendimento da lei, né, vir direto, assim? Então, essa menina é F1 e o marido é F2 e eles entraram direto, mas ela falou que foi um sufoco, mas que entraram no final. Então é Sem bom fazer quarentena. ter tudo na mão aí, porque vai se preparar para, né, uma pergunta bem incisiva.